Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um estudo da lição. Afinal de contas, chegamos à última lição deste trimestre e o nosso tema geral desse trimestre foi Provados pelo Fogo. Então, aprendemos muito durante todos esses 3 meses e a nossa última lição desse trimestre nos fala sobre Cristo no crisol. Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, veio a este mundo como homem, como ser humano e passou por grandes dificuldades também. Então nós vamos ver durante esse estudo, começando aqui por Mateus capítulo 27 e o verso 46, que nos diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Filho de Deus, Jesus, quando esteve nesse mundo, na cruz, clamou: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Se o próprio Jesus, ele clamou, ele fez pergunta para o Pai, imagine nós nesse mundo de tanto sofrimento. Imagine nós que vivemos aqui 70, 80 anos. Se em 3 anos e meio o próprio Jesus ele clamava sobre o sofrimento, imagine nós que vivemos aqui 70, 80 e 90 anos. Eu quero dizer, meus amados, que não é pecado nós clamarmos a Deus, nós perguntarmos a Deus e questionarmos sobre o sofrimento. Quem sabe o pecado seria a gente não confiar em Deus e viver uma vida sem dependência do Pai. E era isso que Jesus fazia. Jesus ele tinha uma dependência do Pai. Em todo momento ele dependia. Então, apesar de sua pergunta, apesar de seu questionamento, por que, Senhor, nós também temos esse direito, porque afinal de contas, nós só vamos saber uma resposta se fizermos uma pergunta. Quantas vezes nós fazemos essa pergunta no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida? Por que, Senhor? Por que esta doença? Por que esta morte? Por que o desemprego? Por que esse problema familiar com meu filho? Por quê? Por quê? E por quê? Esta tem sido, meus amados, a grande pergunta que o ser humano faz ao longo de sua existência. E Jesus, ele nasceu como uma criança humana, ele cresceu nesse mundo, passou fome, passou frio, passou sede, teve todo tipo de problemas que nós também temos hoje, porque também ele era 100% humano, ele tinha todos os problemas que nós temos hoje. Jesus nasceu numa pequena cidade chamada de Belém, mas ele foi criado numa outra cidadezinha no vilarejo chamado de Nazaré. Você já ouviu falar no vilarejo de Nazaré? Pois é, foi ali que Jesus foi criado. Mas ele também passou grande parte do seu ministério numa outra cidade chamada de Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade que Jesus ele chamou os seus primeiros discípulos. Foi às margens do Mar da Galileia, que fica em Cafarnaum, que Jesus fez muitos milagres. Por exemplo, curou o cego do centurião romano, curou a sogra de Pedro, curou a filha de Jairo, curou um paralítico também ali em Cafarnaum, curou um endemoniado e pregou muitos sermões ali às margens do Mar da Galileia, ali na região de Cafarnaum. Então, Jesus ele passou grande parte do seu ministério se envolvendo com as pessoas de diversas nacionalidades, porque em Cafarnaum era um polo comercial, era uma cidade turística, era uma cidade comercial e também ali era a rota marítima de muitos navios que vinham de outras grandes cidades da região, de todo o mundo da sua época. Portanto, Cafarnaum foi um grande centro de estudo da Bíblia, da palavra, de pregação, de conversão, e foi ali que Jesus ele passou grande parte do seu ministério. Jesus ele passou por grandes intempéries. Nós sabemos todo o sofrimento que ele passou,
Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele não precisava morrer a morte de cruz. Por quê? Porque a morte de cruz não estava, quem sabe, não seria a morte que ele deveria morrer. Uma vez Jesus sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo, como que era feito a morte de um cordeirinho no Antigo Testamento? Então, se nós formos para o Antigo Testamento, se nós formos para o santuário, o cordeirinho tinha que ser sem defeito, Jesus era sem defeito. O cordeirinho tinha que ser levado até ao pátio do templo, do tabernáculo, para ser imolado. E ali, no ato de solenidade, no ato de grande reverência, o cordeirinho era imolado pelo sumo sacerdote. Era tirado o seu sangue e ali ele era sacrificado. Então, era dessa forma que o cordeirinho era feito todo o ritual no santuário. E Jesus, sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo, quem sabe Jesus, ele deveria, quem sabe, no momento certo, no momento aprazível, ir até o templo. E a multidão ali em solenidade, a multidão ali em reverência, em santidade, deveriam assistir o Filho de Deus sendo imolado no templo, ali no templo em Jerusalém. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque Satanás ele usou pessoas daquela época para que Jesus desistisse de morrer, de entregar a sua vida nesse mundo. E a única forma, a última cartada de Satanás para que Jesus ele desistisse da cruz era da seguinte forma: Jesus teria que morrer numa cruz. E naquela época a cruz era o castigo para o pior bandido da sua época. As pessoas mais marginalizadas da sociedade, os maiores assassinos e bandidos da época eram mortos na cruz. A cruz era um símbolo de grande humilhação. E foi por isso que Satanás ele usou pessoas como Pilatos, Anás, Caifás, Judas Iscariote, para que levasse também Jesus para a cruz, a morte de cruz. E com a morte de cruz, a intenção de Satanás era que Jesus desistisse de morrer. Se Jesus não morresse, toda a humanidade estaria perdida. E essa era a intenção de Satanás. Jesus ele deveria ir morrer no templo, como um cordeirinho. Quem sabe Anás e Caifás, numa solenidade, no ato de santidade, levariam Jesus até ao templo, até ao altar do sacrifício. Não sei como que aquilo iria ser feito. Eu não sei se um anjo iria sacrificá-lo. Eu não sei se Anás ou Caifás, sumo sacerdote da época, iriam imolar o próprio Filho de Deus naquele momento. Mas o certo era que Jesus veio para morrer como cordeiro. Jesus veio para dar o seu sangue, porque a Bíblia nos fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas Satanás ele teve outra ideia pior. Foi por isso que Jesus sofreu tanto. Foi por isso que Jesus foi espancado. E quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, quem sabe o sacrifício de Isaac, ou quase sacrifício de Isaac no Monte Moriá, nos mostra um pouco de como seria o sacrifício de Jesus, porque Isaac estava ali representando um tipo de Cristo. Isaac foi levado até o Monte Moriá, e milhares de anos depois, em cima do Monte Moriá, foi construído o Templo de Jerusalém, exatamente onde Isaac iria ser crucificado. E milhares de anos depois, Jesus também deveria ser imolado à semelhança de Isaac, cordeirinho sem defeito. Mas Satanás tinha um plano de fazer Jesus desistir da cruz, porque a morte de cruz era a mais horrenda e humilhante da sua época. A morte de cruz
era quase assim a última gota d'água para um ser humano suportar. Mas Jesus, ele não desistiu. Jesus, ele foi até o final. Ele foi espancado, chicoteado, ele sofreu todo tipo de crueldade que um ser humano poderia sofrer, mas ele não desistiu de morrer na cruz. Ele morreu por mim e por você. E eu quero dizer uma coisa para você, meus amados, que a morte de Jesus, o que nos garantiu a vitória foi o seu sangue, foi a sua morte e a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. A Bíblia não fala que pelo sofrimento sois salvos. Infelizmente, muitas pessoas por aí estão pregando a teologia do sofrimento, como se a nossa salvação dependesse do sofrimento. Não, a nossa salvação dependeu do sangue retirado. E o sangue retirado não deveria necessariamente ser retirado das mãos, cravado com os pregos na cruz. O sangue retirado do cordeirinho, ele era imolado no altar do holocausto. Jesus deveria morrer desta forma também. Mas nós sabemos que desde a fundação do mundo, Deus, que conhece todas as coisas, já previa, já estava sabendo que existiria um Caifás para entregar Jesus, já existiam Pilatos para entregar, para ser crucificado. Deus já sabia desde a fundação do mundo que um dia existiria um Judas Iscariote que o traiu Jesus. Então, a forma como Jesus morreu já estava, Deus já sabia que seria desta forma, embora não precisasse ser desta forma, porque quando o cordeirinho era levado para o altar do holocausto, o cordeirinho não era chicoteado, o cordeirinho não era espancado, o cordeirinho não era maltratado, o cordeirinho era levado no ato de solenidade, no ato de fé, confiança e muita oração. E era desta forma que o cordeirinho, o Filho de Deus, deveria também sofrer. Então, mas o que eu quero dizer é que nós não somos salvos pelo sofrimento. O que nos salvou não foi o espancamento, o que nos salvou foi a morte, o sangue derramado. Tá? Não deveria ser espancado, mas aconteceu porque Satanás queria que Jesus desistisse da cruz. E ele não desistiu. Existem muitas pessoas hoje que fazem muita apologia ao sofrimento. E até hoje muitas pessoas e religiões usam a cruz como um símbolo, como um crucifixo, para dizer o que para nós? Para dizer o que para a humanidade? O Deus que você adora, ele está morto, ele está crucificado, ele foi espancado. E existem muitos filmes que fazem apologia mais ao sofrimento do que a vitória, do que a conquista que ele teve na cruz. E o ponto não é o sofrimento, o ponto é a vitória que ele alcançou em favor de todos nós. Nós não somos salvos pelo sofrimento. A Bíblia não diz, pelo sofrimento sois salvos, mas a Bíblia nos diz, pela graça sois salvos, unicamente pela graça. O sangue foi um conduto, o sangue foi uma intermediação que deveria sim existir, porque no Antigo Testamento o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro tinha que ser também derramado. Então, meus amados, eu quero fazer aqui das minhas palavras as palavras do pastor Amin Rodô, que certa vez escreveu a seguinte citação que diz assim: Jesus nasceu numa manjedoura, até os 30 anos trabalhou como carpinteiro, nunca fez grandes viagens, apenas uma vez ultrapassou os limites de sua nação, e isto na sua fuga para o Egito quando era criança. Na sua infância preocupou um rei, sua sabedoria na adolescência confundiu os doutores no templo. Ele não tinha comércio, mas multiplicou pães e peixes. Nunca caminhou sobre um carpete vermelho, mas seus pés empoeirados caminhou sobre as águas revoltas do mar da Galileia. Nunca pegou numa taça de ouro, mas suas mãos calejadas, por onde tocava, curava cegos e leprosos. Curou multidões sem cobrar consultas e sem usar remédios. Nunca escreveu um livro,
mas em sua biografia hoje preenche as prateleiras das maiores bibliotecas do mundo. Nunca escreveu uma música, no entanto, as maiores canções musicais foram inspiradas em sua vida. Nunca exerceu a psiquiatria ou a cardiologia, mas Jesus tem curado mais corações partidos do que todos os médicos juntos. Nunca comandou um exército, nunca recrutou um soldado sequer, mas nenhum outro líder teve tantos voluntários à sua disposição. Para ultrapassar os limites marítimos, se valeu de um barco emprestado, porque nunca possuiu um barco. Se valeu de um jumento emprestado para entrar em Jerusalém, porque ele nunca teve uma carruagem. Disse ele: as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Nunca o encontramos apressado, nunca o encontramos sem tempo para as pessoas. O método que Jesus usou para alcançar as pessoas foi muito inovador. Não usou a propaganda, não usou o marketing pessoal para o seu sucesso pessoal. Jesus nunca cedeu à psicologia do sucesso. Sofreu a zombaria e o escárnio de um juiz injusto. Sua única propriedade era o manto que foi disputado entre os seus executores. Carregou uma cruz que não era sua. Jesus morreu na cruz, mas não da cruz. Ele tinha pecado sobre ele, mas não pecado nele. Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Jesus é o nosso Salvador. Jesus veio a este mundo como um cordeiro dar a sua vida por mim e por você. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena estar ao seu lado. E por isso que a lição desse trimestre nos ensinou que mesmo em meio ao crisol da vida, mesmo em meio à provação, mesmo em meio às dificuldades e às intempéries da vida, vale a pena ser fiel, porque a nossa recompensa está muito próxima de ser concedido a mim e a você. Que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia ser provado, ser moldado e alcançar a salvação que Jesus tem para mim e para você. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.